Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Backstage 2.0. Hoje um backstage um bocadinho diferente, porque temos aqui uma banda diferente. E também porque eu estou muito entusiasmada com esta entrevista hoje, porque estou aqui também como fã e, portanto, quero saber tudo aquilo que os fãs querem saber das bandas. E por isso vamos aqui hoje estarmos a falar com uma banda que tem um som muito, muito diferente. Não esperes que venha daí assim aquelas músicas bonitinhas, como eu às vezes gosto dos power metal, essas coisinhas todas. Tem nada a ver com isso. Também não esperes aquele black metal, assim, também não tem nada a ver com isso. A minha definição daquilo que vamos ter aqui hoje é um projeto, uma banda, o que me queiram chamar, onde a lucidez das palavras se cruza com a insanidade da mente e cria um espaço de catarse emocional. Esta foi a imagem com que eu fiquei desde que eu vi a primeira vez estes senhores, um deles já é aqui repetido, isto, o maldito é assim, gosta disto, é um maldito, mas a verdade é que temos aqui mais uma banda também que tem o Carlos Sobral, o Carlos Maldito, todos conhecemos do Mercic, que tiveram aqui na versão anterior, aí no século passado, do backstage, mas temos hoje connosco os Inquilina Sazabra. O Sazabra, sou de onde vem, a Inquilina, vou saber quem é. Olá, boa noite, bem-vindos. Olá, boa noite. Aos Inquilina Sazabra, temos ali um vocalista muito tímido. Os vocalistas são muito tímidos, está ali na escuridão. Peraí. Oh, Pedro, ficaste escuro, há bocadinho não estavas. Há bocadinho estavas mais clarinho. Estava, eu vou puxar um bocadinho só para cima então, peraí. Isto no backstage, do backstage estava mais clarinho, não percebi, de repente o backstage escureceu. É a maldição, é o maldito. E agora? É que a voz... já entraste na luz, Entrei na luz. Sou um homem diferente agora. Deixei de escuridão e entrei na luz. Puxaste as trevas para a luz. Olha, e antes de começarmos aqui, antes de eu começar a falar convosco, temos alguém que já quer falar connosco. Olá, Paulo, muito boa noite. Paulo Barros, boa noite, bem-vindo. E espero que fiques por aqui, que gostes daquilo que vamos ouvir hoje, porque quase certeza que sim. Diz lá, Aurélio, vá lá cumprir a tradição do horário inglês. Eu e o Aurélio temos um problema de fuso horário. O Aurélio está nas Maldivas, diz ele, ou digo eu. Então vem para aqui uma hora antes à espera que a gente comece o programa. E depois manda vir comigo, porque eu disse que era às 20. Não disse, é às 21, homem. 20 é nos Açores. 22 em Espanha. Boas, pessoal, eu sou o baterista. Sei que o meu pai bateu aqui entre nós, porque ele dizia que eu não o ia conseguir entrevistar e disse, mas tu não és dos Inquilina Sazabra? Sou baterista. Pronto, então, olha, maldito, não sei o que é que aconteceu, mas há alguém que quer ficar com o bombo. Ok. Ricardo Carniça, dos Dalian, também outra banda que... Ricardo, a gente tem que conversar, muito sério os dois, uma conversa pé da orelha. Boa noite, sou a Joana Rosa e senhores, pronto. Os senhores não são rosas, é verdade. E o Aurélio diz que eu estou primeiro para falar. Está bem. E Paulo Pereira, olá, boa noite, gente gira. Isto é para vocês, a gente gira é para vocês, tá? Olá, Paulo. Boa noite, Paulinho. Ainda bem. Fica por aí, não sei se conheces aqui os Inquilina, mas fica por aí, que de certeza que vão gostar. Aliás, tenho a certeza que os nossos ouvintes hoje vão ficar muito surpreendidos com a nossa conversa e aqueles que ainda não vos foram buscar ou ouvir vão também ficar muito surpreendidos com aquilo que vão ouvir, porque, além de diferente, é muito bom. Portanto, diferente e muito bom é aquilo que nós queremos. Antes de mais, obrigada por estarem aqui, os três. Obrigado nós pelo teu convite. De nada, é um prazer ter-vos aqui. E vamos começar por algo que intrigou toda a gente. O Aurélio continua a rir e o Ricardo diz que temos que conversar assim. Pois temos sim. Algo que intrigou até um dos meus ouvintes espanhóis, que dizia ele, rock é industrial também. Agora, géneros e subgéneros com literário, eu não sei o que é que isso é, vou descobrir. Vamos começar por aí. O que é isto de rock industrial literário português? De onde é que vocês foram sacar isto? É tantas etiquetas que eu já não sei o que é de fazer. Quem é o culpado? Eu? Pedro. Sim. Olha, é o seguinte. Estás aqui para falar.
Os Inquilinos de Zabra começaram numa sequência que ao início não éramos propriamente uma banda de tocar ao vivo. E a nossa primeira edição foi um CD que musicava um livro. E foi daí que surgiu um bocadinho aquela, e agora somos rock industrial literário, surgiu um bocadinho como brincadeira. E a coisa acabou por pegar um bocadinho na imprensa do rock industrial literário. Nós acabámos por manter esse nome, porque acho que, embora algumas músicas haja um bocado de declamação de poesia, um bocado de cuidado com as letras, a verdade é que o berço dos Inquilinos de Zabra foi um CD a musicar um livro. E a coisa pegou e nós ficámos até um bocadinho confortáveis com essa descrição, porque a parte literária é importante das letras dos Inquilinos de Zabra, e principalmente para mim, porque como letrista da banda tento ter algum cuidado com isso, e foi por aí. Depois, claro que largámos um bocadinho o literário e tornámos uma banda mais... começaram a haver convites para tocar ao vivo, e também temos o cuidado de saber que são ambientes festivos, estamos num festival, não podemos estar ali a declamar a poesia 30 ou 40 minutos, e tornámos também festivos, porque também gostamos do lado festivo. Mas o lado literário tem sempre assim um bocadinho especial nos inclina. Livro esse que se chama Liberdade ou Obscuridade e cujo autor é Pedro Sazabra. Sim, exatamente. Não é? Não é o outro Pedro Sazabra, é tu próprio. Sou, exatamente. É engraçado que eu já usava os Inquilinos de Zabra, começaram em 2010, e eu já utilizava Pedro Sazabra desde 2007. E, entretanto, o Carlos Sobral tinha um projeto a sol, que era os Inquilina Morte. Numa troca de mensagens nossas, lançámos o desafio um ao outro de vamos musicar o teu livro e por que não seres tu a dar a voz? Eu nunca tinha sido vocalista de banda nenhuma. E surgiu assim, então ficou o Inquilina, que era os Inquilina Morte, Sazabra, que era do Pedro Sazabra. Foi simplesmente assim. Já me respondeste a uma pergunta que eu ia te perguntar. O Sazabra eu sei que vem do Pedro, agora não sei quem é que é a Inquilina do projeto. Agora já sei. Era a Inquilina Morte, que é um outro projeto do Carlos, Exatamente. que eu também gostava muito na altura. É verdade, não me lembrava desse projeto. Carlos, desculpa lá, não me lembrava disso, mas é verdade. Nunca foi muito promovido. Tinha umas músicas só apenas no MySpace, nesse grande MySpace, mas que foi já também que eu comecei a falar com isso. o Pedro. Mas já tínhamos falado sobre isso e eu, passou-me completamente. Esta idade também já pesa, o alemão também já faz as suas moças, não é? O Alzheimer, o senhor alemão que anda por aí. Eu já me vou esquecendo de algumas coisas, não é? Olha, antes de passarmos ao resto, temos aqui o Paulo. Tu és giro. Chamar Inquilina Alzheimer. Inquilina Alzheimer. Olha que giro. Credo. Eu disse o Paulo Pereira, tu és giro, o resto é fake boy. Paulo. Só tu, Paulinho. Cá daqui a uns anos, já está de lá chegar. Agora ainda somos Inquilinos de Sazabra. Mas há um dia que a gente ainda vai ser os Inquilinos Alzheimer. Não, então, tá. Muito bom, olha que o nome até soa bem. Sazabra Parkinson. Tu não começas com a ideia. Irá para as pessoas dizem, né? Tu não começas com a ideia que tu és um homem com muitas ideias. Paulo, só tu mesmo é que me fazes rir. Bom, temos aqui um dos meus amigos espanhóis, aqui, um dos meus amigos galegos, de um programa de rádio lá Zona Elétrica, que estão de vacaciones agora, e boas noites, diz o Ricardo Oliveira. Buenas noches, Ricardo, e bem-vindo a uma noite a mais. Aqui eu vou colaborando com eles e eles também estão sempre aqui connosco. Muito obrigada. Foram sacar ao dicionário o nome, diz ele. Não foi ao dicionário, foi um projeto literário. Acaba em ário, mas não é bem a mesma coisa. O Aurélio está sempre a brincar, faz todo o sentido. Ele é muito brincalhão. Aurélio Silva já está. Olha, Paulo, não sei se sabes, mas os Inquilina têm uma morte. Eu agora estava a pensar numa música vossa que gosto muito. Tem uma música que se chama O Bêbado, está bem? O nome do EP também. E que tem uma das músicas que eu gosto muito, música que se chama Inquilina Saudade.
Portanto, Paulo, isto está tudo ligado. Olha que isto hoje, nem queiras saber. O Aurélio diz que sim, portanto, confirma. Portanto, maravilha. E Aurélio Silva ri-se. Portanto, isto é uma maravilha. Aurélio, se estás bêbado, podes usar aqui a expressão dos Inclina-se a Abra, que é odeio-vos num copo. Portanto, odeio-me sem copos. Odeio-me sem copos, exatamente. Mas odeio-me sem copos, exatamente. Yeah. Não sei. Mas ele pode pôr isso para os outros e chamar aos outros. Odeio-me sem copos, isso é muito bom. É uma música que eu gosto muito. E um grande prazer é estar com vosotros, igualmente, Ricardo, y creo que te vai a gustar mucho o estilo de la banda de hoje. Quase de certeza que o Ricardo vai gostar bastante de vocês. Bom, já me disseste então que como é que foi o início em 2010, como é que vocês se juntaram, como é que foi a reação quando disseste aí que começaram a ter... Eu deixei de ficar aqui, Pedro, estavas a falar, fala quem quiser, eu ponho no ecrã quem entretanto vier, mas começaram a musicar uns poemas teus, no fundo foi isto, não é? Portanto, 15 poemas teus que fazem parte da Divina Maldade, que saiu em 2011, depois disto, no fundo, musicar uns poemas, saem então convites para atuações ao vivo. A minha questão era como é que foi a reação do público quando vocês começaram a ir ao vivo com a Divina Maldade, não é a Divina Comédia, é a Divina Maldade. Porque quando vocês levam a Divina Maldade para os palcos é uma coisa muito diferente daquilo que, se ainda hoje vocês são muito diferentes, e ainda bem que o são, porque precisamos de coisas diferentes, mas são muito diferentes daquilo que se faz, não é? Em 2010, mais diferentes, creio eu, que eram, não é? Sim, foi... Olha, olhando assim para trás, foi um turbilhão de emoções, porque nós próprios não sabíamos o que é que... Para já nunca tinha sido vocalista de nenhuma banda, e isso agradeço ao Carlos Maldito ter lançado esse desafio, e foi uma completa surpresa, porque nós nem sequer sabíamos se íamos ter convites para tocar ao vivo. Tanto que quando lançámos o CD, o César e o teclista na altura, que era o Paulo Di Mal, não estavam na banda. Nós nem sequer éramos uma banda. Não tínhamos feito nem sequer nenhum ensaio. E quando começámos a ter convites, foi tipo, uau, mas super entusiasmados e uma coisa que eu notei na altura, isto 2011, 12, é que fomos uma lufada de ar fresco, apesar de haver algumas semelhanças, porque isso hoje em dia todas as pessoas, há sempre influências de algum lado, fomos algo diferente que surgiu na altura e que suscitou muita curiosidade e tivemos muito bom feedback na altura e os convites não paravam e tivemos ali uma altura muito boa de convites e foi uma novidade para nós, porque nós também não sabíamos o que é que íamos ter naquilo, e acho que para o público também foi tipo, uau, o que é isto? Deixa lá ver, independentemente de gostarem ou não, foi, deixa lá ver o que é isto, o que é que se passa realmente aqui. E acho que foi esse o mérito dos Inclina-se a Abra quando surgiram. Uma lufada de ar fresco. Havia muito uma frase que nos diziam na altura que era olha, não gosto do som, mas vejo muita qualidade nisso. Não mesmo malta, estou a dizer que malta que não curtia. E ficavam a ver os concertos e diziam, não é a minha onda, mas vocês têm boa da qualidade e é uma coisa diferente e cativa. E isso foi surpreendente. E é uma coisa que hoje em dia há uma grande dificuldade que as pessoas têm em assumir que há qualidade naquilo que não gostam. Exato. Porque há muito. Sim. Eu próprio digo isso. Há muita coisa boa, com muita qualidade, que eu não gosto. Pronto, exato. E agora? Qual é o problema? Mas tem qualidade. Porque hoje em dia há muito aquilo, só o que eu gosto é que é bom. E nós vimos então isso. Sim. Há muito que, como é que tu gostas desta banda? Não, os meus são os melhores do mundo. Pronto. É o que é. É pontual, é um bocadinho esse conceito hoje em dia de é quase connosco ou contra nós, é por causa disso. Ou estás comigo ou estás contra mim. Não há não estou num lado nem estou no outro. Não te conheço de lado nenhum. Claro. É um bocado assim às vezes. Exatamente. E há bandas que eu sou sincero, eu não meto no meu carro a ouvir, mas que eu quando ouço eu reconheço que são pessoas que têm qualidade
E é boa música. É pá, mas não é uma. Mas não é aquilo que a ti te chama. Exatamente, exato. E isso faz o que isso, acho que isso é só. É o que é, não temos que estar aqui a discutir. É o que é. É o que é. Ficamos com quem gosta, não é? Exatamente. Ora, temos aqui o Aurélio diz que eu convido-os para tocar ao vivo quando estão disponíveis para tocar em Portugal. Eles não vivem em Portugal, Aurélio. Esta malta vive nas Maldivas. Olha, ali o maldito vive numa zona que já deixou de ser Portugal há muito tempo. Com o calor que lá está, aquilo é para aí quê? Neste momento estão 33. 33. É um número bonito, 33. Metade de 66, 666. Ricardo, olá Rui, obrigada por estares aqui. O Aurélio, como especialista em música, vocês marcam a diferença, pois estive a ouvir o vosso trabalho. Parabéns. Ainda bem, Aurélio, estiveste a ouvir. Obrigado, Aurélio. É isso que nós queremos aqui com o backstage, é precisamente isso, é levar as pessoas a ouvir as bandas que nós trazemos aqui e depois escolhem se gostam ou não gostam, mas dar sempre uma oportunidade primeiro e ouvir aquilo que se faz. César, quando é que tu entras para a banda? Estás aí tão caladinho, o César fala, malta. É normal, eu sou mais calado. És o mais calado. Quando é que entras para a banda? Isto foi quando o Pedro e o Carlos tiveram a ideia de isto é, transformar o projeto para ao vivo, né? Para ser uma banda ao vivo. E então eu, como já tinha tido vários projetos, aliás, tinha iniciado no mundo da música, digamos assim, com o Carlos, com outros projetos. O Carlos convidou-me para este, para tocar guitarra ao vivo. Explicou-me, mostrou-me as músicas, explicou-me do que é que se tratava. Eu ouvi, gostei bastante e totalmente diferente, fora da caixa, digamos assim. E foi assim que tudo começou. Começámos, escolhemos algumas músicas que se adaptariam melhor para tocar ao vivo e as coisas assim foi fluindo. Que bom. Então, eu vou-vos pôr aqui os 4 porque eu estava a fazer esta pergunta ao César, porque então vocês, os 3, há 14 anos atrás, ou seja, fez no dia 9 de junho, mais ou menos há um mês, 14 anos da vossa estreia ao vivo. No metal, ali aquela coisa com o seu Carlos, GDL, que era organizado também por ti, não era, Carlos? Sim. Eu costumo dizer sempre que é um metal grândola, pronto, que é mais fácil para mim. Exatamente, Mas está metal GDL. Já foi. Já foi. Lembravam-se disto? Sim. Sim, claro. A data precisa não me lembrava. Como é que foi? Que memória, quando agora eu vos falei, quando eu agora disse aqui, faz 14 anos que é ao vivo, que imagem é que vem à mente de cada um de vocês? Aquela imagenzinha porque todos vocês sorriram, aquele sorrisinho de nostalgia. Qual foi a imagem que vos veio à mente? Eu diverti-me imenso nessa noite. Foi bem fixe. Foi. E nesse dia sentimos logo que algo mais ia acontecer. Que giro. Estavas a falar, Pedro, o vosso set foi de 30 minutos. Sim. Já não me lembro. Eu também não me lembro, mas as redes sociais disseram isso. Sim. Nós éramos um bocadinho bebés ali, não era? E então, o que eu me lembro dessa noite foi de imensa diversão e que saímos lá com um sentimento que a coisa ia andar por aí fora. Sim, tínhamos O feedback foi mesmo muito bom. Eu me lembro depois do concerto, um monte de pessoas vinham ter comigo, porque ficaram surpreendidos, independentemente da tal que só estávamos a falar agora, se gostavam ou não, ficaram surpreendidos. O que é isto? É diferente. O que é que aconteceu aqui? Tentarem perceber. Sim. Eu acho que hoje é esse o impacto que vocês causam. Quem vos ouve pela primeira vez, eu acho que é esse o impacto. Tipo, o que é isto? Sim. Exato, acredito. O que é que se passa aqui? Sim, ainda para mais tendo sido num festival
que era a maioria das bandas que era mais de peso, de metal, etc., mais extremo, e nós, pronto, ficámos ali um bocado fora do contexto, mas quem assistiu gostou. Isso foi o que mais... nós estávamos com esse receio, mas no final tivemos essa reação e foi espetacular. O público gostou e pronto, foi muito bom, foi muito bom. Nunca mais me esqueço a entrada em palco, o início da primeira música, a luta. Estávamos todos um pouco nervosos, mas correu tudo bem. Depois foi assim que, depois dessa música, entramos ali nos carris, digamos assim, e foi espetacular. Correu tudo bem, foi muito bom. É o que o César estava a dizer, portanto, tocaram, obviamente, num ambiente mais pesado. Vocês não se pode dizer que... Já vamos falar disso, mas não, eu vou dizer agora aqui uma coisa que não é bem isto, mas pode dizer que não sejam pesados, pelo menos musicalmente, depois já vamos falar um bocadinho sobre isto, mas eu acho que vocês, não fazendo parte de nenhum estilo próprio do rock ou do metal, não é? Vocês sendo um bocadinho fora da caixa, um bocadão, mas portanto, se vocês sendo um projeto fora da caixa, que para mim isto é positivo, atenção que eu estou a dizer isto porque acho que é excelente, encaixam em todos os outros. Porque às vezes o ser fora da caixa, completamente fora daquilo que está a acontecer, tem essa vantagem, é que acabamos por ser os intrusos, mas conseguimos ser intrusos em todo lado, porque não pertencemos a nenhum deles. E eu acho que vocês caem bem em qualquer tipo, entendem? Precisamente para fazer a quebra até do estilo. Imaginem num festival mais pesado, mais metal, entram vocês... Há ali uma quebra, mas com isso. Exatamente, não é? Nós também temos, felizmente temos também um repertório que nós também jogamos com isso, não é? Claro. Às vezes a escolha é completamente diferente se estivermos a tocar num cineteatro ou se estivermos a tocar num festival, não é? Inclusive, nós chegámos a tocar com eventos mais virados para o gótico, outros mais virados para o metal e outros mais virados para o punk, e nós temos alinhamento para isso. Pois tem. Adaptamos-nos. Tem, sim senhora, vocês têm, porque vocês têm precisamente isso, têm aqui batidas mais metal, têm situações mais Doom, embora eu acho que, por exemplo, o Doom, acho que vos cai muito bem, gosto muito, porque está ali, quando eu digo que vocês não são pesados do ponto de vista musical, não são uma banda de thrash metal, não são uma banda de death metal, não têm esse peso, mas têm um peso que a mim me agrada imenso, que é a obscuridade da vossa temática, da voz, porque dizias tu que nunca tinhas sido vocalista de voz nenhuma. Tu não és, digamos, não é propriamente um vocalista, não estás propriamente a cantar, mas a intensidade que tu dás à forma como declamas, como interpretas... É mais isso, é declamação. Interpretas aquilo de uma forma literária, daí o rock literário, não é? Com a música a acompanhar-te, contigo a acompanhar a música. Há momentos em que nós não percebemos quem é que acompanha quem, o que é interessantíssimo. Nós não percebemos se és tu que estás a acompanhar a música, se é a música que está a ir atrás da voz, e eu acho que isto é interessantíssimo, porque há uma fusão muito grande. Vou-te contar um segredo. Um segredo não é segredo. Nós temos segredos. Normalmente as músicas são sempre feitas primeiro e depois é que meto as letras por cima. Pois. Mas funciona. A nível de estúdio é assim que funciona. Pode não passar essa imagem ao vivo. Não. Quando a gente vos ouve, é o que eu te digo. Há momentos em que nos parece que a música te vai a acompanhar, ou seja, tu vais à frente a conduzir e os músicos vão ali a passo atrás de ti. Há outros momentos em que a música está lá e é como que tu, ok, vou cantar por cima disto. Vou declamar, vou interpretar por cima disto. É muito engraçado porque até numa só música isto às vezes acontece, não é? Porque não te vou dizer, olha, na música A ou na música B, não. Isto vai acontecendo e isto cria uma dinâmica que eu acho que é muito interessante. Porquê? Porque há momentos em que a voz supera, tem o seu momento de destaque, e há momentos em que os instrumentos conseguem ter o seu momento de destaque, embora a tua voz seja profundamente marcante e este seja um projeto em que a voz é... Sim, nós também jogamos com os arranjos musicais que seguem muito a letra. Há ali partes da letra quando ele diz ali uma palavra que seja para ter mais impacto ou uma coisa assim,
há um arranjo de um som qualquer que fica por trás, ou um som que tem que sobressai para ajudar também a voz a ter essa dinâmica. Sim, Acho porque que isso também funciona bem. é assim, a gente ouvindo-vos, mesmo não conhecendo ninguém, e no meu caso que conheço o Carlos dos seus 557,38 projetos, não é? Sim. Nós percebemos que por trás dos Inquilinos Sazabra está um grupo de pessoas que sabem o que fazem e que fazem bem. Sabem o que fazem e sabem o fazer bem. Isso, sem dúvida nenhuma, é a tal questão. Gostando ou não gostando, no meu caso gosto mesmo muito, não tenho problemas nenhum em dizê-lo, gosto muito, mas mesmo que haja quem não goste, é a tal questão. Não gosto, mas isto tem qualidade. É indiscutível. Eu acho que só, mesmo por má vontade, é que não se reconhece qualidade, porque percebe-se isso. Não é? Agora, podemos gostar ou não, isso é outra questão, completamente separada do gosto. Mas que nós percebemos quando vos ouvimos ao fim de uma ou duas músicas e dizemos logo, está aqui a malta que sabe o que faz. Se a gente não conhecer ninguém, não é? Estamos a ouvir pela primeira vez, está aqui a malta que sabe o que faz. Isto não é fazer uma música e pôr um tipo aqui a dizer uns poemas com uma voz bonita por cima, não. Isto está aqui muito mais do que isso, não é? Porque, e está um trabalho riquíssimo que vocês fazem. Vou só aqui primeiro aos comentários outra vez. Temos aqui o Sr. Miguel Ribeiro. Boa noite, do Secrecy, Miguel Barbosa. Boa noite, Miguel. Boa noite. Vai o Aurélio comentar o Miguel. O Miguel tem uma letra de uma música que é Reborn, de Mercy. Sim. Sim. Sim, senhora, é verdade. Exato. E temos então o Aurélio a cumprimentar o Miguel. Esta malta é assim, isto aqui é a casa da malta. Pronto. Olá, Paulo Mendes, está boa. Esses moços são de Grândola. Pelo menos um deles é certeza. Um deles então não se nota logo ali para cá, que o moço é de Grândola. Não se nota logo. E água derramada. As minhas costelas são o Romão do Sado. Também de água derramada são metade de mim. Iniciaram no metal Grândola. O mundo é muito pequeno. Ainda dizem que o Alentejo é só modinhas. Não é nada. Eu tenho uma costela alentejana, uma grande costela alentejana. Todo o meu lado direito é alentejano. Do lado direito ou esquerdo, já não sei qual é que é. Mas é um deles. A minha mãe é alentejana, portanto. Tenho um grande lado alentejano. Pelo que eu vi, vocês representam bem a nossa cultura genuína, exatamente. E temos aqui Lola Sousa. Olá, Lola. É a primeira vez que temos aqui a Lola connosco. Portanto, eu desconfio que ela é fã dos Inquilina. Boa noite a todos. Ouvi com atenção este direto. Sem dúvida, uma banda com imensa qualidade. É verdade. É sim, senhora. E diz-nos o Paulo Pereira, Grândola tem um bom borrego. Grande quê? Okay. Tem um bom borrego. Só pensas em comer, Paulo. Caramba, homem. É bom. Opa, sério, eu pensava que ele ia falar de outra coisa qualquer, mais relacionado com a música. Mas não, foi para o borrego. Então, o que é que a gente está a fazer? Isto são os ouvintes. Alguns dos ouvintes do backstage. É muito bom. Bom, falámos então já aqui da divina maldade. Mas eu preciso falar com vocês de uma coisa. Eu preciso, porque eu, como já dito, como fã, estou aqui também como curiosa, não é? Aproveito o facto de poder fazer as perguntas que os outros não podem. Isto é uma vantagem. Mas pronto. Em 2018, vocês lançam Umbria Noite, que pode ser, assim, uma tradução livre, Sombra da Noite, não é? Umbria é algo que provoca uma sombra. Pronto. É um álbum, para mim tem um álbum muito interessante por várias coisas. Primeiro, porque é um álbum que sai sem qualquer promoção, vocês lançam-no, já tinham anunciado no vosso Facebook que iam entrar em stand-by por tempo indeterminado, vocês comunicaram isso a 7 de abril de 2017, eu tenho uma memória, não tenho nada, o vosso Facebook é que vai estar, né? 7 de abril de 2017, e em 2018 lançam este Umbria Noite. Primeira pergunta. Porquê lançar um álbum depois de anunciar que vamos estar em stand-by? Eu acho que eu acho, o álbum estava feito a ficar numa gaveta para ninguém ouvir. Não sabíamos se íamos voltar a estar juntos ou não, mas vale pelo menos deixar que a malta ouça
as músicas e pronto, foi um álbum que estava acabado, estava feito e lançámos o álbum. Não lançámos, disponibilizámos na internet, pronto. Sim, mas é que esse álbum tem uma grande história, porque além de eu adorar esse álbum, e sei que eles também foi através desse álbum que depois todos nós divergimos para outros projetos e tivemos ali paradinhos durante um tempo. Não foi por causa disso que, mesmo assim, participámos juntos em alguns projetos, na mesma, e colaborações, mas foi graças a esse álbum que voltámos outra vez ao ativo, porque o Sazabra vinha mais tempo, menos tempo, lá vinha ele com a conversa, eu tenho que lançar esse álbum, esse álbum tem que ter uma edição física. E eu assumo, eu ficava, mas para quê? Mas para quê? E ele estava sempre com essa situação do bora. E foi isso que pronto, ok, acabou por haver uma edição em CD e que depois despoltou o regresso da banda. Foi por aí. É verdade. E é um álbum que eu também gosto muito. E gosto muito pelas músicas que ele tem. Pronto. E gosto muito por outra coisa, que eu agora vou chamar o álbum para aqui. Ele estava aqui guardadinho. Esta parte do álbum. Porque isto já me fez lembrar as letras do Mersic, não é? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que vai por aí e nunca mais para. Já não tem coisa que não mas que ele vai. Sim, cada álbum continua, mas isto aqui Exatamente. Isto aqui foi uma ideia espetacular do Pedro. Representa cada fase da noite. Da noite, exatamente. Ou seja, tu tens aqui um passageiro da noite, como eu gosto de lhe chamar, uma sombra da noite, não é? Esta úmbria noite, em que cronologicamente é contada as diferentes fases, etapas que ele passa pela noite, entre as 10h30 da noite e as 9h30 do dia seguinte. Eu acho esta ideia genial, e ouvindo o álbum, começando a ouvir o álbum às 10h30 e acabando às 9h30, não é? Porque depois temos ali Tu Sabes o Teu Lugar, não tem hora. Portanto, pronto. É geral. Encontramos o nosso lugar à hora que quisermos, não é? Mas entre as 10h30 da noite e as 9h30 da manhã, ouvindo não vi lugar. Então ouvi lugar. Eu ontem passei do número. Eu ontem passei do número 4 para o 9, muito rapidamente. Queimaste etapas. Vai. O compal. Agora diz que é compal. Agora diz que o compal faz passar etapas. Pois. Hoje é. Pois é. Então, vocês expliquem lá aqui a quem está a olhar para aqui pela primeira vez, porque eu acho isto, sério, eu acho isto fantástico, esta ideia, extremamente criativo, e ouvindo o disco, pronto, é tudo, isto está aqui tudo. Mas expliquem-nos lá como é que surgiu esta ideia deste álbum, deste nome, e depois desta cronologia horária. Bom, eu acho que está lindíssimo. Eu vou entrar em ação, porque fiz as letras para esse álbum. É assim, esse álbum tem as letras e a ideia, as letras, o título e a ideia das horas foi que deu. Esse álbum. Ficas tu e a contracapa aqui ao teu ladinho, que é para a malta ir a Ok, então vou explicar. É o seguinte, essas músicas foram passadas pelo Carlos Sobral, e eu, porque eu não moro em Grândola, e nós funcionamos um bocadinho por e-mail em certas situações, e eu recebi aquilo e surgiu uma ideia de fazer uma história de uma noite. A história de uma noite. E então fui organizando as músicas e as letras de acordo com aquilo que a sonoridade me pedia. E basicamente essa música foi a história de uma noite. Hoje em dia já não sou tão boémio, mas na altura era um bocadinho mais. E achei piada e até acho que tem a ver um bocadinho com o universo dos inquilinos em certas fases da sua vida. E foi daí que surgiu a ideia. Olha, em vez de estar aqui a falar de coisas, porque às vezes havia coisas que já tinha falado de outros álbuns de Inquilina, vou fazer aqui a história de uma noite, e depois uma coisa pega a outra pega a outra, e as ideias foram surgindo. Algumas era fácil de surgir, tipo a ressaca. Hoje da noite vinha a ressaca. E as coisas rolaram assim um bocadinho, e é algo que eu gosto muito, tenho um carinho muito especial. Eu, quando existia com o Carlos em lançarmos, porque ele saiu online, quando eu existia com ele, temos de lançar, porque eu venho do old school,
Para mim, um álbum tem que ter um CD. Concordo. Não estou a renegar o que agora se pratica, de lançar uma música. Mas eu sou um bocado assim, e estava-me a gostar, inclina. Todos os CDs todos os álbuns terem sido em CDs estão a ter saído. E era uma coisa que estava aqui atravessada. E é um álbum que eu tenho um carinho especial, porque acho que é mesmo bastante original, muito sui generis, e mesmo a nível de ambiência, está a nível musical, independentemente das letras ou da história, está brutal musicalmente. E consegui, eu cheguei-me a lembrar, para este CD, fazer uma peça de teatro, porque acho que é possível, por exemplo. Era o que eu ia te dizer isso. Aliás, é curioso, vou aqui confessar uma coisa. Eu confesso muitas coisas aqui nestas entrevistas também, tá bem? Eu, quando estava a ouvir este álbum, veio-me à mente algo que não tem nada a ver com este álbum, atenção, tem mesmo nada, eu às vezes faço associações que não têm nada a ver, mas que a nossa história de vida nos leva para essas questões. Precisamente, estava a imaginar isto numa peça de teatro, e o que me veio à mente foi os Inimigos, em que os Chutes e Pontapés fizeram também algumas músicas para essa peça de teatro. E veio-me à mente isso. Lá está, não tendo nada a ver, a peça em si não tem nada a ver, não é? Mas veio-me à mente os Inimigos, que é algo, foi uma peça de teatro em que eles musicaram com o Tuaí, uma das músicas é o Tuaí, e que saiu em vinil, em single, tenho ali atrás. Mas a verdade é que lembrei-me disso, precisamente. E disse, isto dava para fazer uma peça de teatro, algo assim bastante também fora da caixa, algo muito interessante, com o percurso de uma personagem na noite. Porque nós, ouvindo o disco, acompanhamos essa personagem, acompanhamos tudo isso. E quando tu dizes que faz também, pode também ser associado a algumas fases do Inquilina, esta personagem na noite, tu podes encarar esta noite como uma noite cronológica, das 9h30, das 10h30 da noite, tempo cronológico, às 9h30 da manhã, como também podes transpor isto para uma cronologia um bocadinho mais longa da noite, que é a vida. E podes associar ali diferentes momentos de vida associados, claramente, aos momentos que vives numa noite. Mas consegues fazer toda esta transposição. Eu acho que aliás, a vossa música toda ela consegue ser dividida de uma forma externa ou de uma forma interna, que eu acho muito interessante. Sim. E quando digo isto, nós podemos, há músicas vossas, tanto podem ter a ver com o nosso, por isso é que eu disse que para mim vocês são, como eu até escrevi para não me esquecer, porque surgem estas ideias, a lucidez das palavras, não é? Cruza-se com a insanidade da mente e cria um momento de catarse emocional. Eu acho que é isto que vocês fazem. Mas também podemos interpretar isto como um momento de crítica social. Se quisermos ler isto de uma forma externa. Há ali um certo cinismo também. Cinismo não, um certo sarcasmo. Eu acho que há poesia. E tal como na poesia, tu podes sempre ver de um lado externo ou de uma forma interna. A poesia tem essa forma. E o que vocês fazem é isso. É poesia. Porque o que vocês têm, as vossas letras não são letras, são poemas, claramente, sejam eles sobre o que forem, mas são poemas fantásticos. E, seguindo o que eu estava aqui a dizer, temos aqui alguém, deixem-me cá ver onde é que eu ia, para não perder aqui músicas. O Aurélio tinha dito onde é que vão tocar, pois o que eu ouvi tirou-me do sério, tenho de vos ouvir ao vivo e vou apoiá-los. Olha, eu vou já dizer-te, eles depois no final vão falar, mas podes ir no dia 13 de setembro de 2025, que é este ano, ao Via Longa Fest, por exemplo. Este é um dos exemplos. Olha, o Pedro foi-se embora, já foi preparar o concerto de Via Longa. E é em Portugal, Via Longa Fest, tá? O Pedro já foi preparar o concerto. Ele já vem. Boa noite, o Miguel já tinha dito, eu tinha-me passado, era ali aquela frase do Aurélio. A Lola, que também já tínhamos falado. Tínhamos ficado no Borrego. Vamos aqui. Miguel Correia, boa noite. Olha quem está aqui, Carlos. Boa noite. Nenhum de nós conhece este senhor, pois não? Não. Este senhor tem a culpa culpada, bem culpada, de eu andar nestas andanças. A culpa é dele. É um impulsionador. A culpa é dele, estava eu
Estava eu na sala de espera do hospital e recebam tudo tema deste homem para começar a fazer umas coisas. Imagina. Lembro-me muito bem. Abraço para o Carlos e restante banda. Obrigadinho ao Miguel, a gente depois conversa. Miguel é grande malha. Obrigado. Olha. Miguel é grande malha. É, sim, senhora. É. Oh, Pedro, podes preparar o concerto, foi? Desculpa. Desculpado. Estavas à rasca para fazer xixi com motopica, mas... Mas não fizeste motopica, para estar escura. Pronto. Não sei o que é que se passou com o Topica. Nem queres saber. Como ele diz, é bom, em defesa dele próprio, ele tem pedra nos rins. Bom, o Carlos e o Pedro devem ter um momento de grande inspiração musical. E eu acho que isso é também. O Aurélio diz que tu e o Pedro devem ter grandes momentos de grande inspiração musical. Sim. Paulo, tu escreves-me coisas maiores, que isto é muito pequenino para eu ler. Bem, ainda bem que eu estou de óculos. Diz o Paulo, estou a ouvir o vosso som ao mesmo tempo que vou ouvir a conversa. Obrigado, Rosa. Tens mostrado umas coisinhas muito apetitosas. Obrigada, Paulo. A vossa música traz um choque poderoso e refinado. É uma combinação arrebatadora de poesia e peso. Há algo de cinematográfico nas vossas canções que nos leva a viajar entre a escuridão e a euforia. Tal e qual. Eu não falei contigo antes, vá lá. Vocês reúnem aquela inteligência literária dos Mão Morta, o pulso forte industrial dos Young Gods, o som visceral de algum death metal e uma presença dramática de... ele depois vai continuar aí de música, qualquer coisa. Mas é isso mesmo. Obrigado. Ainda bem que o Pito e do Miguel, ainda bem, Miguel, até porque a minha espera na sala de espera do hospital foi muito mais animada a falar contigo. O Aurélio, mas o vinil, som analógico é muito melhor, não está sujeito a compressão digital. Isso o vinil, Aurélio, tu não começas a puxar por esta malta. Porque sempre achei o Carlos um gênio da composição do que merecia outro reconhecimento. Diz o Miguel, Carlos, é para ti. E é verdade. Rosa, obrigada pelo convite de 13 de setembro, já sabe. Sempre na composição e que merecia, sim, Miguel, percebemos, e que merecia outro reconhecimento. É verdade. Aliás, eu acho que era uma pergunta que eu vos queria fazer. Porquê que os Inquilina Sabra ainda não são tão conhecidos como eu acho, e acho que vocês concordam comigo, deveriam ser? O que é que falta fazer, por exemplo, para deixarmos de ter videoclipes? Agora já, malta, vamos lá ver os videoclipes para dar lá uma ajudinha mais no YouTube. Mas termos vídeos com 10 anos, por exemplo, talvez 10 ou por aí, com 400 visualizações. O que é que me falta fazer para que estas 400 se transformem em visualizações como deve ser? Ou seja, pessoas que veem, não é o número das visualizações que interessa, percebem? É ter pessoas a ver. Acho que passámos várias fases e vários fenómenos da música. Acho que houve uma altura que nós surgimos, também se começou a dar muito ênfase, e nada contra, a bandas de tributos. E as pessoas vão mudando, as gerações vão mudando. Se calhar se Inquilino tivesse começado em vez de 2010, no ano 2000, se calhar estávamos a ter outra conversa. Apanhámos também ali uma fase no panorama underground português que eu acho que não nos beneficiou muito, sinceramente, a mim, a nós e outras bandas do género também. Uhum. E agora com este regresso, acham que é uma altura em que a receptividade do público será diferente? Neste momento eu não faço ideia, sinceramente, pelo menos falando por mim. Não tenho assim muitas... Não... Prefiro deixar rolar. Eu sei que há malta que está interessada e está desejosa de nos ver no regresso aos palcos. Há malta que fala e tem falado e o feedback dos 2 novos singles que nós metemos cá fora, o feedback tem sido bué da bom. Agora, nós também sabemos que há um fenómeno que é aquele fenómeno por trás do teclado, não é? Que está sempre, apoiamos muito e vamos, e depois as coisas acontecem e as pessoas não aparecem fisicamente, mas é o que temos. E acho que uma das coisas que nós combinámos neste regresso foi, nós estamos aqui para passar um bom bocado, para se divertir, não é para estar a ter stresses como já tivemos e fazem parte do passado e que fazem parte de um crescimento, tal como banda ou tal como pessoas.
que às vezes tu podes fazer o máximo que tu podes fazer, o que está ao teu alcance, e tens que ficar feliz com isso. A partir daí, já não és tu que comandas, já não tem a ver contigo. Portanto, tu tens que ficar feliz com o que tu fizeste. Pronto, é isso que nós temos que encarar, e estamos felizes com esta compilação agora, e estamos felizes com as 2 músicas novas que fizemos, estamos a ensaiar, estamos motivados, queremos dar um grande concerto no Via Longa. Agora, o resto já não nos cabe a nós. Nós damos o máximo que podemos. A partir daí, o resto da malta é que sabe. Antes do Via Longa, há ainda alguma apresentação ao vivo ou vai ser a primeira? Pelo menos para já. Que esteja agendada. Vai ser a primeira. Vai ser a primeira. Houve outras hipóteses, mas decidimos que era no Via Longa que íamos. Okay. Que íamos fazer a nossa... Porque o Marcos Rebouças foi mesmo aquela pessoa que foi logo. Quando eu disse que íamos regressar, eu disse logo: eu quero-vos no festival, e fizemos um bocadinho questão de fazer o regresso mesmo no Via Longa, por ele e pela equipa dele. Muito bem. Por acaso acho que é um estilo que ele gosta, sim senhor. Do que conheço de net, ou conheço pelo meio digital, mas... É um som espetacular, espetacular. E está a fazer um grande trabalho em prol de Via Longa, do festival. Diz o Miguel, acima de tudo, levem a coisa pela diversão e paixão. É o que ele faz também, não é? Não é, Miguel? É um bocadinho assim. É como nós levamos aqui isto. O Aurélio diz que não são conhecidos, pois temos várias gerações que não têm educação musical, e é como o jazz, não se gosta de jazz, aprende-se a gostar, e isso acontece com vários géneros e subgéneros do rock e do metal. É verdade também, Aurélio, é verdade. Porque as pessoas também não... Há uma certa preguiça de ir conhecer alguma coisa. Há bocado o Pedro Cunha falava dos tributos, eu não tenho nada contra os tributos. Pessoalmente não sou consumidora de tributos, prefiro ouvir a banda original do que ouvir o tributo. Mas isso sou eu, pessoalmente, e não é nada contra os tributos, é um gosto pessoal. Ponto. Mas os tributos, as pessoas, os tributos. A malta vai ver os tributos por uma questão, muitas das vezes é uma questão de preguiça de conhecer. Eu tenho preguiça. Amanhã já estou a ser crucificada. Mas é porque conhecer algo novo dá trabalho. Ouvir dá trabalho e também há outra questão que eu gostava de frisar, que é, se a minha geração toda fizermos tributos, estivermos a fazer músicas de outros, a minha geração não vai deixar uma imagem de marca. Pois não. A geração dos Rolling Stones deixaram um legado, a geração dos Doors deixaram um legado, a geração dos Guns N' Roses deixaram um legado, e se houver uma geração que está a fazer coisas que os outros fizeram, não vai deixar legado nenhum. Não, vai prolongar. Não tem nada para contar essa geração. Apenas vai prolongar o legado dos outros. Exatamente, e essa geração não tem obra, não fez nada. Nós vemos até no fenómeno do cinema, estão a fazer segundas versões do Gladiador, as segundas versões dos Três Mosqueteiros, coisas assim por aí fora. E não há nada de novo. Andam-se a fazer tributos a filmes que tiveram sucesso há 20 anos atrás. Quer dizer, não há ideias novas. É isso. É verdade. É verdade. E tu podes ir ver o filme original. Claro. Sim, claro. Exatamente. É que é preciso andar a fazer 4 versões do Gladiador, ou qualquer estão a fazer uma versão do Senhor dos Anéis, porque não houve mais nenhum Tolkien que escreveu o livro do Senhor dos Anéis. Exatamente. E qualquer dia está-se a fazer a versão da versão do original. Pois, exatamente. Não é a versão do original, é a versão da versão do original. Então, ver quem consegue imitar melhor, não é? Exatamente, é um bocadinho isso. Mas eu acho que isso é por uma questão de comodismo ou de preguiça mental, não é? Que é algo, por exemplo, que a vossa música, a vossa banda vai completamente contra isso. Porque vocês obrigam-nos a pensar, a refletir, a entender aquilo que está ali a ser dito. Primeiro porque as letras não são diretas. Tal como a poesia, não é direto, interpreta-se, tem, não é? Pronto. E, portanto, obrigam-nos a entrar ali. Vocês obrigam-nos a sair desse comodismo. E eu gostei imenso, além de gostar de tudo o resto, isso é algo que eu achei extremamente interessante e que me fez lembrar
Eu estava-vos a ouvir num destes dias e disse assim, epá, isto é tão bom e tão diferente. Fez-me lembrar, quando eu andava a estudar na faculdade, já lá vão alguns anos, algumas décadas, isto dito assim fica mal, mas é a verdade, há algumas décadas, nos anos 90, quando eu andava na faculdade, e que tínhamos organizávamos na faculdade muitas tertúlias sobre poesia. E juntávamos todos num serão, numa faculdade de psicologia, a fazer interpretações e a discutir com o próprio autor muito presente, na grande maioria das vezes, sobre poesia. E havia muitas das vezes música a acompanhar. E eu estava-vos a ouvir e fez-me viajar a esses tempos e dizer assim, epá, ou eu estou muito fora do mundo, porque às vezes também estou, ou eu já não ia falar disto. Deste tipo de tertúlias, destes clubes de leitura que se faziam para discutir palavras. Não é? E hoje em dia não se discute as palavras, não se discute a língua, não se discute a poesia, mas a vossa música obriga-nos a pensar isso. Os Inquilina, para mim, pá, vocês conseguem, o fora da caixa é tão bom e tão positivo, porque obriga-nos a ir para outros campos, para outros caminhos, dentro daquele campo que todos nós gostamos imenso, que é a música. E, portanto, conseguimos ter aqui, e quando me disserem que não há o melhor de dois mundos, eu digo, olha, vai ouvir os Inclinação da Abra, porque há. Está ali o melhor de dois mundos. Portanto, agora já consigo contestar algo que eu até agora não conseguia, o que para mim é um bocado difícil, não consigo contestar alguma coisa. Agora já consigo contestar isto. Ora bem, o Miguel Correia diz que Via Longa é já aqui ao lado. É assim, Miguel, já te estás a fazer. Eu conheço. Eu ouvi os Led Zeppelin, é grande. Que é top, vou vê-los novamente. É uma banda de tributos, sim. Não, a questão. Claro, mas olha, espera aí, vamos salvaguardar aqui uma coisa. Ninguém está a falar mal das bandas de tributo. Atenção. Não. Eu acho que é que temos que abrir espaço também. Para tudo. Exatamente. E quando eu estou a dizer que eu pessoalmente não consumo bandas de tributo, não estou a dizer que as bandas de tributo são más ou que devem ter que ver. Nada disso. Não. Há excelentes bandas de tributo. E até conheço até conheço pessoal que está em bandas de tributo e tem bandas originais muito boas. Atenção. Também eu. E não tem nada a ver com isso, não é isso que estamos aqui a falar. Exatamente. Estamos a falar do conceito. Agora, e quando eu digo que eu não sou consumidora, não sou. É esse o caminho que o underground deve seguir. Epá, isso aí eu acho que não. Pronto. Exatamente. É só isso. É outra questão. Mas é aquilo que tu dizias do cinema também, não é? Pronto, exatamente. Como diz o Paulo Mendes, não há legado porque não há culto. O culto vem de uma carreira e de uma discografia, como não se vê de material físico. O digital desfaz-se no tempo, é verdade. E nos telemóveis, a música ou é feita, como disseram, para um bom bocado e por amor, tudo o que vier é bónus. Isto é algo muito importante. E quando tu há bocadinho dizias que querias editar isto em formato físico e todos estão em formato físico, a questão é mesmo essa. O digital perde-se. O digital perde-se num clique. Sim. Ele é ultrapassado pelos outros cliques no instante. Não cria memória emocional. O digital não nos cria essa memória emocional. Eu quando pego num CD e estou aqui a ver a capa, que é uma coisa que eu gosto imenso, os artworks, e quando pego isto cria entre mim e aquele objeto que representa uma banda, que representa um conceito, que representa um momento da minha vida, não é? Cria uma ligação emocional. Claro, e a pegar nisso, emocionais para as bandas. Até visualmente. A pegar nisso que o Pedro também estava a dizer. Eu e a minha geração lembramos que quando comprávamos um CD, a malta vê o folheto, vê tudo, vê os créditos. Tu sabias o nome do engenheiro que tinha misturado o CD, o que tinha masterizado, o que tinha produzido. Pá, até o nome da mãe do vocalista a gente sabia porque ele fazia lá o agradecimento à mãe. E hoje em dia comprar um CD não compra. Hoje em dia não se sabe nada, acabou, é aquela música e pronto, é o que é assim, toda a gente tem direito a dizer isto é o futuro ou isto é o presente e as coisas são assim. Eu também tenho o direito, ou o Pedro ou o César, temos o direito de dizer assim, olha, mas nós estamos cá no presente, mas gostávamos mais como as coisas eram feitas no passado e então gostamos do físico. E eu tenho CDs e tenho livros e tenho DVDs e continuo a ter estas coisas e acabou-se. Também eu. Daqui ninguém me tira. Exatamente. Opa, mas é um bocadinho isso.
o futuro é este. Eu não sei se é. Não sei se é. Atenção, eu não sei se é. Eu tenho sérias dúvidas que o futuro seja este. Porque o futuro... Por favor, que não seja com esta a inteligência artificial a fazer música. Que isto é o quê? Onde é que já chegamos? Isto é uma estupidez. Eu acho que é assim. O futuro constrói-se no presente, não é? Tem que existir sempre memória de um passado para que exista um presente para se construir um futuro. Tem que existir memória. E se tu estás baseado só no digital, essa memória perde. Era aquilo que dizia o Paulo, não é? As coisas perdem-se. A tal memória emocional, porque a nossa vida é construída de memórias emocionais. É a tal catarse emocional que eu digo que vocês fazem, que fazem muito bem. As vossas letras são emocionais. São poesia emocional. Ok? E é isso que nos faz ligar a vocês. É aquilo que a vossa música nos faz sentir. Portanto, o emocional tem que estar presente. Se não é emocional, não há história. Seja história pessoal, seja história do que for. A história constrói-se com as memórias emocionais. Com os factos, com os atos, acontecimentos, mas porque nos dão ligação emocional a eles, porque senão nós esquecemos esse acontecimento no instantinho. Já pensaste aí para a política? Não, cara, credo! Vai-me Deus, olha o homem, que ela vai. Tem jeito para falar, pá, deputada. Tem nada. Era deportada no instantinho. Já não podes ir para o Ministério da Cultura, porque até isso já estão a acabar, mas pronto. Não, esquece lá a política comigo, não. Opa, mas é verdade. Há bocadinho nós falávamos do Alzheimer. Brincávamos aqui um bocadinho, né? Com os nomes com o Alzheimer. Mas até o Alzheimer te mantém as memórias emocionais. Sim. São as outras que se apagam. Não, claro, nós temos a importância que nós somos, não é? Claro. Sem emoção, não somos nada. E somos o nosso presente e o nosso futuro é uma construção do nosso passado. Exatamente. Não, nós somos todos nós temos o nosso lado pessoal e o nosso ADN genuíno, mas temos também uma construção de tudo, de um monte de sítios onde nós convivemos, pessoas que conhecemos, de músicas que nos fizeram ouvir, que nos influenciaram. Eu tenho um irmão que é 5 anos mais velho que eu influenciei muito por CDs que ele comprava na altura, porque na altura, imagina, quando ele tinha 18 anos, eu tinha 13. Eu com 13 anos não tinha dinheiro para comprar CDs. Ele com 18 já comprava e eu ouvia aquilo que ele tinha. Exatamente. E essas coisas todas nos moldam, não é? É o sentido e o significado das coisas. Aquilo que somos hoje é uma construção do passado. Exatamente. E porque lhe damos, lá está, sentido e significado, porque se não tivermos isso, as coisas não existem. Claro. Deixa-me ver aqui mais uns comentários, que a malta vai aqui começando. Paulo, temos o Miguel Correia. Os tempos são outros. O digital tem uma força enorme, mas tem de ser bem utilizado. Basta estar atentos ao que acontece com as redes sociais, a forma como esta geração acompanha as tendências. Sim, é verdade. O Paulo diz que a música em inteligência artificial é um reflexo da falta de tudo entre nós. A irmandade e a pertença perderam-se no individualismo. Eu hoje vou a um concerto, mas não sinto nada. Já quando ia para Cascais ver uma banda como Maiden, Priest, Cultura, etc., ia um bando de loucos, sãos e grandes mulheres e homens que aí conheci, na irmandade. Sim, é a tal questão deixa-me só pôr aqui o comentário e já vamos. Memória emocional, música com história, grande verdade, amiga. E sabes que eu já tenho mais de meio século, portanto já tenho direito a dizer estas coisas. A gente, quando passa meio século, adquire direitos. Não sei se sabiam disso, mas a verdade é esta. De dizer aquilo que queremos. Mas a verdade é que, como dizia aqui o Paulo Mendes, a Irmandade, eu lembro-me na minha adolescência, nos anos 80 e princípios de 90, a nossa identidade passava muito pela música que ouvíamos. E por isso é que havia as tribos, não é? Havia as tribos urbanas. Identificávamos pela roupa esta que estava muito ligada a um estilo de música, e a nossa identidade pessoal, aquilo que nós éramos, passava muito pela música que ouvíamos. Era muito engraçado. Se eras de Offspring, não podia ser de Green Day. Nada. E na secundária tinhas os sítios especiais. Havia o local dos punks, não sei aonde, os góticos, na escola, os góticos eram debaixo do telheiro, no canto, porque depois havia a outra malta que estava no outro lado do telheiro, a malta que gostava daquelas bandas muito engraçadas.
engraçado essa tua gota ser irónica, para mim, tipo broth e coisas do género, ficavam no outra ponta do telheiro onde chovia. Os góticos eram no interior do telheiro onde não chovia. Depois tinhas os punks que estavam à porta do refeitório, que era para dar assim umas castanhadas a quem entrava e coisas do género. Havia assim uma série de locais próprios e tu procuravas o local de acordo com a tua vestimenta, com a música que te identificava. Vias alguém com um vinil debaixo do braço daquela tua banda e pá, pronto, somos amigos. Portanto, tu ouves isso. Era muito engraçado e era um bocadinho isto, esta irmandade, esta identidade nossa que passava pela música. Em Inquilina Sazabra também há uma grande identidade. E é a vossa identidade. É impossível ouvir-vos e depois, quando vos voltamos a ouvir, é impossível não vos identificar. Ouvimos um álbum, por exemplo, o último, e depois vamos ouvir o primeiro, é impossível não identificar logo com a inclinação. Há uma identidade muito grande na vossa música. O que eu deixei-vos ouvir por um bocadinho. Deixaste? Tá, Deixei, pronto, eu estava a dizer mal de ti, também não faz mal. Ok. Não, estava a dizer que na vossa música há uma identidade muito grande. Nós, por exemplo, ouvimos o vosso último álbum, o Cinzas do Caos, que é uma compilação de todos os vossos singles passados, né, da vossa história. Aqui está a história. E com os dois novos, com os dois, o próprio Cinzas do Caos e os Estratégias de Guerra, que são os dois temas novos. Mas há na vossa música e também visualmente, nos vossos videoclipes, uma identidade muito grande. Eu identifico, por exemplo, alguns elementos nos vossos videoclipes. E agora vou desafiar o César, que é aquele que ainda não se calou, a falar um bocadinho connosco. E depois falam vocês. Mas vamos aqui ao César. Sim. Nos vossos videoclipes, por exemplo, há elementos sempre muito comuns. Árvores, a cidade, as ruas, elementos arquitetónicos estáticos, como casas, estátuas, pedra. A pedra está muito, muito presente. Mas através destes elementos, do chão, que vocês mostram muitas das vezes, como sendo vocês a personagem que vai a caminhar, portanto, mostram a estrada, mostram o chão, mostram as ruas, mostram estátuas, elementos estáticos que através de vocês, através da forma como os trabalham, fazem com que a vida corra freneticamente através das sombras destes elementos. Isto é propositado? É apenas porque vocês gostam dos videoclipes assim? César, fala-nos um bocadinho desta imagem dos videoclipes. Sim, isto tem a ver com o que a letra diz, com o que vamos guiando com as ideias, e basicamente os videoclipes, pelo menos aqueles que eu editei, guiei-me sempre pela letra, pelo que o Pedro diz nas letras das músicas, com o sentido com o objetivo de dar vida. Aquilo que é dito, ir buscar imagens para dar ainda mais realce, mais vida ao que ele está a dizer nas músicas, nas letras. E então isto foi os videoclipes, todos eles, foi um trabalho em conjunto entre todos nós. Nós vamos buscar imagens. Olha, esta imagem adequa-se mais para este tipo para esta parte, para o que ele está a dizer, aquela imagem, pronto, etc. E então depois é uma conjugação e aquilo que diz Carlos. Diz, César. Nem só ia dizer, já no primeiro álbum existe uma árvore assassina. Existe, sim. O Pedro tem muita ligação com isso e nós como banda também temos muita ligação com a imagem da cidade. É porque há as árvores, a cidade, o preto e branco, que é muito, está muito nos vossos, não em todos, mas está muito nos vossos videoclipes. Uma cidade que vocês mostram, é muito curiosa a imagem, pelo menos a minha interpretação, lá está. É uma cidade
estática, ela não é estática, ou seja, são os prédios, são as casas, não é? Ou seja, não há movimento na cidade, o movimento é dado por vocês, pela música, pelo som, pela forma como vocês percorrem essa cidade ao longo da vossa canção. É só uma paisagem. Exatamente, é como que uma paisagem ali de pedra. Estou-me a lembrar de 2 videoclipes, o Almas Envenenadas e a Divina Maldade, por exemplo. Estou-me a lembrar desses 2. Em que há muito o estático e o frio da pedra, da construção, e depois todo o significado e o sentido que vocês dão com a letra, com a voz, com a música. É muito engraçado ver este contraste. Eu gosto muito de fazer um exercício, e fiz com os vossos, que é ver os videoclipes sem som e perceber o que é que aquela imagem nos transmite. Okay. E é muito engraçado porque a vossa imagem fica uma imagem muito sombria, muito mesmo dark, e com a música não retira esse lado sombrio, fica obscuro, fica pesado, mas fica emocional. É muito engraçado como pelo menos há uma intenção nossa também de sair um bocado agora desse mundo assim tão obscuro. É uma coisa que temos falado os três, porque também notamos que há uma evolução da banda e claro, nós como seres humanos também estamos ou a evoluir ou a desevoluir, não sei, mas os anos estão a passar e há uma necessidade de haver ali uma transgressão para outro tipo por uma luzinha ao fundo do túnel. Sim, uma luzinha só assim meio acesa. Ao fundo do túnel, vá, assim uma luzinha coisa. Mas uma depressas, não é? mas isso é muito engraçado fazer esse exercício. Eu gosto muito de fazer isso com as bandas, ver os videoclipes sem som, para perceber o que é que aquele videoclipe me transmite só de imagem. E depois então voltar a pôr-lhe o som. E é muito engraçado. Eu faço isso muita vez. O Aurélio diz que, claro, e o cabelo espetado, correntes penduradas e o vestuário gótico. Sim, senhor, é verdade. Mostram a sua nacionalidade através dos elementos enquadrados com as letras e mostram a nossa cultura a preto e branco sem filtros. Sim. Mas falando de videoclipes, Carlos, esta pergunta não é para ti, é para os outros 2 elementos da banda, porque é sobre ti. Digo eu, o tema Inquilina Sazabra, que faz parte do EP O Bêbado, né? A letra desta canção é inspirada no Carlos Maldito? Não. Nada a ver. O maldito, eu sei, pronto, é o Carlos Maldito. Ficou por não tem nada a ver. Malditos é um nome carinhoso que a gente começou a dar à malta que acompanha a banda. Opa, não estou a brincar com São todos malditos. Porque eu gosto muito desta música. Do Inquilina Sazabra. E disse, opá, tenho que meter com eles por causa da música, porque isto é dedicado ao maldito, só pode, o maldito. Há muitas músicas com o nome maldito, porque é um nome engraçado que o Pedro arranjou para ter uma personagem. Exatamente. Uma personagem tem um fio condutor em várias músicas e em vários álbuns. Este maldito é uma personagem, como tu dizes, e eu estava aqui a brincar, claro que eu sabia que não era tu, mas quando ouvi aquilo disse, vou meter com eles, é o maldito. Este maldito é como que aquela... às vezes ouvindo a vossa música, e eu que venho de psicologia, pronto, a gente nunca consegue, lá está o nosso passado e as nossas formações, às vezes eu vejo-me a percorrer corredores de um hospital psiquiátrico, a ouvir... Atenção, mas porque eu acho que a loucura é das coisas mais honestas que nós temos na vida. Medo de loucura. E, portanto, percorrer alguns corredores e ouvir alguns sons malditos, entre aspas, que nos levam à realidade e que nos fazem pensar muitas das vezes onde é que está o louco. Qual daquelas personagens que ali está é que é o louco. Se é quem está a percorrer os corredores, se é quem está nos seus quartos, seja do que for. E a vossa música transporta-me para muita coisa, como vocês veem, transporta-me para imensas coisas cinematográficas muito, muito pessoais também, mas transporta-me para esse tipo de situações. E este maldito é quase como que aquela entidade
superior ou não, chamem logo o que quiserem, mas aquela entidade que anda ali a pairar na vossa realidade, não é? E que conduz, como tu dizias, o fio condutor, portanto, que conduz aquilo, é como que a entidade que vai criando as marionetes que estão cá em baixo, não é? Este maldito na vossa música a mim transmite um bocadinho isso. É como uma entidade que anda ali e que faz uma ligação entre o real e o imaginário, entre o louco e o são. Este maldito está ali. É e não é. É um bocadinho a interpretação que eu tenho deste maldito, não era o Carlos. O tal maldito que percorre as ruas da cidade. Sabes que eu acho que nós, se calhar inconscientemente e sem querer, acabamos por criar uma personagem que é o maldito. Uma coisa que aconteceu quase sem querer. E que esse maldito é um personagem com um imenso alter ego. Isso. Que não se enquadra no falso moralismo ou na aparência da boa conduta, e que é um desafiador e um gozão, entre aspas, do falso moralismo. E então acaba por praticar assumidamente aquilo que muitos praticam ocultamente. E é uma espécie de provocador e é uma espécie de alter ego que a banda tem para a boa conduta social. Estão cheia de regras, estão cheia de imagens do bem parecer, e ele aparece ali como um escarte que chateia, está ali, que está a lembrar que não tens esse discurso que eu estou a topar, isso não é assim. Estás a falar, eu estou-me a lembrar daquela frase, mais ou menos assim, né? Quando encostas a tua anca à anca do maldito, estás perdido. A minha anca não, pá, então. Não, a música diz isto. A música. Não, porque o maldito, vocês nunca definiram muito bem se o maldito é um maldito ou não, maldito. Ela encosta as ancas das ancas do maldito. Exatamente. E bebem juntos um shot de tequila. Mas é engraçado que quem está nesse videoclipe realmente sou eu. Mas eu não estou. Eu bem digo, Carlos, isto tem aqui uma mensagem subliminar que tu só agora é que estás a perceber. Olha as mensagens subliminares aqui na música dos Inquilinos. Pois é. Ainda vamos descobrir que afinal o maldito é o maldito. Não é nada. Mas é curioso esta personagem que percorre os vossos álbuns, que tem várias letras de uma forma muito clara, porque falam no maldito, mas que quando não está, a presença dele está por ali. Sim, anda por ali. E também há muitas músicas nossas que são um bocado cinematográficas, a nível de descrição. Até mesmo os videoclipes, alguns foram trabalhos do César, e ele aproveita muito bem a estrutura da música a nível de letra para construir os vídeos. Exatamente. Não, os vídeos estão fantásticos, estão geniais. Sim, são um bocado cinematográficos. Muito. Muito, porque vocês contam histórias através desta poesia, através de toda esta música, aquilo que vocês contam são histórias, não é? Daí também terem conseguido fazer o Umbria Noite, só se consegue fazer quando se contam histórias. Claro, cada uma história. Aquilo é uma história com vários capítulos, não é? É fantástico, pá, eu acho que está genial. Até aquela parte que eu acho muita piada nesse CD, que é aquela parte que ele vai ser preciso de um copo. Eu sai tudo e agora vou ali beber um copo e depois sai outra vez para a noite. Para a noite, exatamente. Foi nessa parte já que o Carlos faltou os outros capítulos todos, não foi, Carlos? Ontem? Foi. Já o Almas e Venadas também tem uma introdução espetacular do Pedro. Brutal. O álbum mesmo. Tem a intro e depois tem o outro, o final. E deixa ali uma mensagem bem fixe, que é: se quiseres entrar, a porta está aberta. Exatamente. Pronto, convido-os a ouvir. Sim, vão ouvir. E tu tens há duas músicas que eu gosto muito também. O Artífices da Obscuridade, que tem um instrumental. Para mim tem um instrumental que é qualquer coisa.
Enche-me as medidas, a mim também, pessoalmente. A mim também, a sério. Sabes que aquilo que me dá mais prazer na música é eu deixar-me conduzir pela música. É eu deixar de estar a ouvir a música e ser conduzida por ela. E acontece-me isto com a vossa música. Também eu ouço, interpretando as músicas, as letras, quando quero, não é? Mas gosto muito de pôr a tocar e de repente, eu estou a ser levada por aquela música e estou a viajar com a música e estou a ver com a música a minha realidade, porque é aquilo que eu vos digo, né? Estou lá a percorrer os corredores do hospital psiquiátrico, ou seja lá do que for, porque me leva para um momento qualquer, mas isto tudo é o que me fascina na música e a vossa música consegue fazer isso e para mim isto é a cereja no topo do bolo. E o Aos Mortos também é outra música que eu gosto. Também gosto imenso. Também é profundo. Eu gosto bem. Eu gosto muito. Também é outra que eu perco. Estas duas eu perco-me nelas. Aos Mortos é profundo, é assim. Vou-te confessar uma coisa que acho que os meus parceiros de Inclina não se vão importar. Para quem for Via Longa, a primeira música vai ser precisamente Artifícios de Obscuridade. Do concerto. Ora, vai Via Longa. Não te atrasem, não te atrasem. Não. Para mim esta música tem um instrumental, porque a tua voz é presente em todas elas e sem a tua voz os Inquilina não eram os Inquilina. E isso é claro. Pronto, isso é... Não, porque é o conjunto de tudo, não é? O conjunto de instrumentos. Mas também há uma estrutura musical que proporciona haver declamação. Exatamente. Declamação. Também, exato, é isso. E esta Artifícios da Obscuridade tem... O instrumental sério. Mas uma coisa que é engraçada é que essa música está bem que mais na versão demo, mas essa música também é do Pedro. Essa música também é a letra e a música. E depois o César deu uns grandes arranjos lá. Não, isso é aos mortos. Telhados e não sei o quê. Aos mortos. Aos mortos, sim. Aos mortos. Essa música sim. As duas são brutais. Mas por acaso no Artifícios da Obscuridade o que chamou é o instrumental. É brutal essa música. Tem ali uma... depois parece ali uma marcha por trás da bateria. Ali Tem ali algo lá está, de marcha. Não sei. Gosto imenso desta. Era um moscatel a bater. Um compal! É sério, ele desbronca-se todo. Nessa altura era. Nessa altura. Então, contem-nos lá. Outra coisa que eu tinha aqui assim apontado, eu não tenho perguntas, tenho apontado. DVD, O Rasto. Como é que surge a criação deste DVD? Eu já ouvi todo, mais do que uma vez. Como é que surge este... Viu? Não o tenho em DVD, viu no YouTube, mas como ele está disponível para quem quiser ir ver o que estamos a falar. Como e porquê O Rasto? O Rasto DVD é isto? Como é que surgiu? Porquê fazer isto? Para quê? Porquê? Eu sou muito curiosa, não é? Eu sei. Acho que foi para encerrar ali um capítulo do Malditamente, dos concertos que nós tínhamos, e era para encerrar e tínhamos bué de imagens e com malta que na altura estava bué de presente nas nossas vidas e na banda, e ainda bem que o fizemos porque estão ali momentos espetaculares do nosso grande amigo Nilo e muitos mais, e aquilo também mostrava um bocado a nossa união de banda e a palermice cá por trás do nós levamos muito a sério o que é que fazemos, os ensaios e os concertos e isso tudo, mas a seguir também acaba o concerto, também conseguimos estar ali na galhofa e a beber uns copos e a rir era uma festa e estamos na nossa. Eu gosto muito. E acho que o Rasto mostra muito bem isso, aliás acaba mesmo assim, né? Eu gosto muito de ver o Pedro numa casa de banho declamar acompanhado por teclas. Isso foi Caldas da Rainha. Caldas da Rainha. Sim. Fantástico! Estávamos à espera da nossa hora para ir para palco. E todo muito sério ali com o livro aberto e depois de repente notas-te a rir à gargalhada. Tá. A sério, é um dos momentos. Lá está, estás a ver que me ficou e acho engraçadíssimo. Bom, temos que voltar aqui outra vez às perguntas, porque esta malta está aqui a bombar, a sério. Eu acho que vocês ganharam aqui um fã, que é o Aurélio.
Obscuro está bem presente, não percam a vossa originalidade, diz ele. Eu sou louca, até vou almoçar à cantina do Magalhães Ramos. Eu tenho lá um quarto reservado. Nem quero aliás, eu tenho uma aula toda por minha conta, que eu reservei para mim e para os meus amigos todos. O Pedro Mendes diz que a banda, se tivesse que definir numa mensagem breve, isto é uma pergunta para vocês, se tivessem que definir uma mensagem breve, o que quer dizer, será que se situa numa crítica ao atual estado de servilismo aos likes, ao faz de conta, ao vida feliz das selfies e fotos do Facebook, etc., para além de algumas mensagens nas letras que parecem algo pessoais e encriptadas? Pá, eu acho que o Paulo apanhou em várias. É porque nós atacamos em várias frentes e ele tocou em várias. Uhum. É impossível definir assim. No fundo é isto, né? Que ele está a dizer mesmo. Não, ele tocou na ferida perfeitamente, apanhou-me mesmo muito bem o feeling. E pronto, e essas fazem parte, sem dúvida. O falso moralismo é uma coisa que não gostamos mesmo. O politicamente correto, não é o politicamente correto, atenção, nós temos de saber estar em sociedade, Claro. mas o eu fingir que não parto um prato e depois critiquem parte um prato, nós não gostamos disso. É um bocado isso. Nós partimos pratos de vez em quando, faz parte da vida e assumimos. Não gosto é daquelas pessoas que não gostamos daquelas pessoas que parece que é tudo certinho neles, criticam quem parte um prato, e pá, isso é uma coisa minha que me incomoda um bocado. É aquilo que eu Então, costumo chamar os mimimis. Sim, então vamos ali, não tem problema. Por isso é que temos a música que é o bêbado, que é o Odeio-me sem copo. Mas o português tem muito essa coisa do rebanho. É, Vai ali um comentário, há um gajo que põe uma parece coisa qualquer e mal, vai tudo parece atrás, mal. está sempre tudo a criticar, está sempre tudo a dizer mal, porque é isto, que é aquilo, porque não sei o quê, não sei o que mais. Está sempre a dizer mal tudo. O que me irrita mais é que isso já chegou. Eu antigamente tinha uma ideia que a comunidade metaleira eram mais unidos e eram mais. Pá, não havia cá essas merdas. Hoje em dia eu vejo, quer dizer, eu já me estou a borrifar mesmo completamente por isso. Mas eu vejo gajos a queixarem-se porque a cerveja é assim, vão a um festival. E porque queixam-se porque isto é assim, porque aquilo é assim, são piores que aquelas revistas cor-de-rosas, meu. Epá. Oi, não me moio, E meu. depois falta sempre aquela banda, que é a minha, não é? E falta esta, e falta aquela, e com esta que era boa, e o cartaz nunca é bom, porque, claro, então, eu se quiser um festival à minha medida, tenho que o fazer eu. Não vou ao Acho que festival as para pessoas aquilo. a sociedade está a ficar vazia e estúpida. A gente tem que dizer as verdades. As pessoas Estamos estão a a ficar ficar estúpidas, demasiado estúpidas. politicamente corretos. E porque hoje em dia, antigamente nós tínhamos, isto tem que ser dito, antigamente nós tínhamos colegas de escola, uma coisa assim, que nós dizíamos, este gajo não tem inteligência nenhuma, este gajo é mesmo fraco de cérebro. É verdade, é verdade. É. E havia aqueles gajos que eram inteligentes e pensadores, que tinham relevo, que ainda hoje na história é isso, havia grandes pensadores, e hoje em dia, por trás de um teclado, o gajo mais idiota tem a mesma voz do que um gajo inteligente. Num comentário, numa coisa qualquer. E É verdade. a nossa sociedade está assim. Ou Atrás vai, de um teclado, todos os idiotas têm o mesmo peso do que um gajo inteligente. ou mais peso ainda. Ou mais peso ainda. Ou mais peso ainda, porque muitas vezes o inteligente nem se nota. Pá, eu acho Nem que o participa, inteligente nem ou o feliz. participa. Eu acho que o inteligente ou o feliz. Eu acho É. que o inteligente ou o feliz nem perde tempo nisso. É a mesma coisa que aquelas pessoas que agora vou ali mijar e agora vou tirar uma foto. E agora vou ali fazer o quê? E vou tirar uma foto. E são escravos dos likes. E no fundo estão a mostrar tudo o que fazem na internet. Eu acho que eles não estão a ser felizes, porque se eles estivessem a ser felizes, estavam-se borrifando para meter nas redes sociais o que é que estão a fazer. Mas a questão é mesmo essa, sabes? Eu acho que as redes sociais vieram fazer duas coisas. E tu acho que falaste agora nas duas. Uma delas é que, de antes, e pegando num termo de uma vossa música, um bêbado, né? O bêbado daqui da rua, de antes, ia para o café e dizia as baboseiras todas que queria ali do café. E, portanto, a malta aqui do bairro é que eu ouvia. Ponto. Ele agora vai para o teclado. E, portanto, é ouvido no mundo inteiro. Só que ninguém percebe que o tipo está bêbado.
Não, ele está a dizer uma coisa muito interessante. Enquanto tu ias no café e dizes, opá, deixa lá que ele já bebeu uns copos e brincava e passava à frente, atrás de um teclado tu não vês como é que ele está. E, portanto, ele passou a ser um inteligente cá do sítio. E está perigoso, as coisas estão perigosas. E depois, Eu não percebo. Eu ainda este fim de semana fui a um festival com o César. Tirámos uma série de fotos. Epá, mas é fotos para ter de recordação para daqui a 5 anos olharmos ou daqui a 10 anos. Acabou, não tenho que estar a pôr nada na minha rua. Aliás, isto é assim. Quem quer, põe. sim. Estou a exprimir um ponto que acho que é um extremo. As pessoas chegaram a um extremo. Não quer dizer que há alguém que faz uma viagem não pode pôr uma fotografia. Claro que podem, as pessoas podem fazer o que quiserem. Pronto. É chegarmos aqui a um balanço. Que dependem dessa exposição, não é? Mas é isso que as redes sociais também vieram fazer. O pior das redes sociais é o negativismo. O pior das redes sociais é o negativismo. É que as pessoas parecem que só estão com mala e com ódio na cabeça. São tóxicos. Calma, Pedro. Não bases. O Pedro foi, olha, o Pedro acabou-se a luz, ficou na escuridão. Pedro fartou-se da minha conversa. O Pedro foi para a escuridão. Tchau. Adeus, Pedro. Ora bem, o YouTube e outras plataformas, diz o Aurélio, de música destruíram financeiramente as bandas também. Diz o Paulo, Pedro e restante banda, esse discurso tem de ser assumido pelas bandas em palco. As bandas em 77 em Londres, punk, vieram para cima desse adormecimento social. Temos de voltar a essa intervenção. Aproveitem o palco para enfiar o dedo na ferida. Eu até me assustei agora, ao Pedro, ao Paulo, quando... Enfiar o dedo na ferida, tá? Pensei que era dizer outra coisa qualquer. Tipo, do olho de alguém. Entretanto, o Pedro teve um rasgo que apareceu e desapareceu. O Pedro já cá está outra vez. O Pedro de vez em quando é à casa do bem. Outra vez, deixa-nos ouvir outra vez, pá. Estamos cá, olha. Pedro, então, o Paulo diz que vocês têm que pôr o dedo na ferida, enfiar, não é pôr, enfiar o dedo na ferida. Diz o Paulo, Pedro e restante banda, esse discurso tem de ser assumido pelas bandas em palco. As bandas em 77 em Londres, punk, vieram para cima desse adormecimento social. Temos de voltar a essa intervenção. E depois eu aqui assustei-me um bocadinho, mas pronto, é enfiar o dedo na ferida. Não, nós fazemos isso um bocado do capitalismo, com essas coisas. No meio de... Nós temos uma faceta de diversão, uma faceta literária, poética, outra faceta... Mas também temos uma faceta política. Sublime, mais sublime, mas e mesmo ao vivo deixamos uma mensagem ou outra. Nós até temos uma música que é o Capitalista Animal, outra que é o... Como é que é aquela antes do Mesquinho? Não o queres como amigo. Não o queres como amigo. Várias, também temos a nossa alfinetada. Agora é assim, não queremos ocupar o nosso tempo todo só a ser de intervenção. Claro. Mas vocês têm esse caráter também, por isso é que eu dizia que a vossa música tanto pode ser interpretada para dentro como para fora. Era isso que eu queria dizer. Porque vocês têm muito, lá está, vocês têm poesia e a poesia está presente em muitas coisas na vida que se calhar passa despercebida a alguns. Mas vocês têm aqui um toque da tal obscuridade que falávamos, interior, tem aqui um toque político, tem aqui um toque de intervenção, música de intervenção, não é música de intervenção, mas aquele caráter também cá está. Tem um toquezinho punk também, aqui há a mistura nisto tudo. Há aqui várias coisas que vocês têm e por isso é que eu dizia que o som dos Inquilina Zabra é inconfundível. Vocês têm tudo isto, vocês não são uma única coisa. Vocês não são só rock industrial literário. Vocês são muito mais do que isso, né? Muito mais que industrial, muito mais que rock, muito mais que tudo. O Aurélio estava a dizer que não lê pensadores nem exercícios de pensamento para não influenciar a forma de pensar dele original. Bom, estamos quase a terminar. Aliás, eu tinha um amigo meu que sempre dizia que eu dizia que ia fazer programas de 1 hora e ele dizia pois, tem razão. César, adorei ouvi-lo. O César falou! Paulo, tu és terrível, Paulo. Eu não sei que te faça, homem. O César é sempre assim, mais reservado. Mas o César falou
e o César vai falar, queres ver? César, para além de Via Longa, tem mais alguns projetos para depois que possam falar ou não? Por enquanto ainda Eu só está. faço perguntas para o César não falar. Ainda estamos a aguardar. Temos algumas coisas em mente e estamos a preparar as coisas. Vão haver as surpresas, digamos assim. Muito bem. Olha, diz-me uma coisa. Até há pouco tempo, você, e agora faço-te a pergunta já a ti, que estás aqui no ecrã, depois faço aos outros e depois faço-vos uma última pergunta. Mas até há algum tempo atrás, vocês tinham um teclista e um baixista virtual. Portanto, o teclista era físico, o baixista era virtual. Ou seja, era sampler, né? Era gravado, o baixista. Agora, têm finalmente um baixista físico, que para mim é ótimo, porque o Carlos já sabe disso, de certeza, né? Mas eu sou apaixonada por baixo. Portanto, o baixo, para mim. E agora vocês já têm um baixista. Sim. Como é que é isto agora de tocar com baixista? Como é que é tocar com um baixista? Aliás, nós no início foi também com um baixista. Mas depois, entretanto, as coisas foram mudando e ficámos só nós os quatro. Agora, pronto, o Paulo Bimal decidiu não... Pronto, ele está noutra onda, digamos assim. Nós falámos com ele, mas ele está noutra onda, respeitámos a decisão dele e então tomámos a decisão de falar com um amigo nosso aqui de Grândola, que é um amigo e músico, grande músico, para tocar baixo. Pronto, e invertemos ali um pouco os papéis, digamos assim, pusemos as teclas virtuais, entre aspas, e aplicámos e pronto, vamos meter o baixo real, digamos assim, ao vivo. Pronto, e que é tivemos essa ideia. O Gareias, não é? Exatamente. Muito bem. Carlos, para ti, porque pronto, estamos a falar aqui da grande secção rítmica, né? Estamos a falar da bateria e do baixo. Como é que vai ser? Como é que é tu? Tem sido mais fixe. Tem um som mais direto, é um som mais poderoso, é um som mais fixe. E que acho que dá um balanço mais fixe também às letras. E como nós também agora tivemos muitos anos a tocar as músicas dos 3 primeiros álbuns e agora também se queremos focar mais nestas 2 novas e é mais do Umbria, tem mais sentido ainda o baixo ser assim ao vivo e pronto, e em relação ao Paulo já não estar connosco, é assim, quando nós fomos para o hiato em 2017, ele anunciou logo que queria sair da banda nessa altura, portanto isto é uma história já mais que falada, foi mais por cortesia dizermos, olha, vamos voltar ao ativo, tu queres ou não? E ele disse que, pronto, mantinha a posição dele e está tudo bem, está tudo impecável, não há cá dramas, não há cá novelas, não há cá nada. Claro, são decisões, são opções de vida, não é? Sim, claro. É mesmo assim. Eu acho que sim, eu acho que a vossa música vai ganhar para mim, né? O baixo, eu e o baixo, mas a verdade é que eu acho que vai ganhar aí porque acho que o baixo vai dar aquela... Sim, dá outra dinâmica, sim, sem dúvida. Aquele sombrio aqui. Para ti, Pedro, de cantar acompanhado por um baixo real também deve ser assim, não é? Porque o baixo é aquele grave que joga muito com a tua voz. Sim, eu acho há um dueto entre tu e o baixo. Há um dueto grave. Temos ali uma disputa às vezes. Não, acho que realmente trouxe outra dinâmica a nível do power. Já sentimos isso dos ensaios. Pós-inclina. E nós, como somos uma banda industrial maquinaria, e ao vivo, o som das teclas funciona bem no nosso conceito industrial, como banda de rock industrial. Exato. Embora bebamos de outros estilos musicais. E acho que tivemos a ganhar em o baixo estar ao vivo com o Gareias, sem dúvida alguma. O power é mesmo outro.
É o tal grave, a tal exato. que o baixo traz às músicas e ao vosso estilo. Sim. É o casamento perfeito, não é? Acho que sim. Perfeito. Bom, Foi- uma última pergunta antes de irmos para as nossas despedidas. E vou começar, agora sim, vou começar aqui pelo senhor maldito, não o maldito de entidade, mas o homem, o Carlos Cabral, o Carlos maldito. Ficas o Carlos maldito e ponto. Ouves conselhos demais, tu? Não. Não mesmo. Devia de ouvir muito mais. Devia? Devia de ouvir muito mais. Não isso. Sou um bocado... Eu não acredito nestas teorias, mas é o que dizem que é um leão com ascendente em leão. Oh, aliás, eu Não tenho também não muita tenho paciência, cara disso. não tenho muita paciência para estar a ouvir o que é que os outros dizem. Ó César, e tu? Ouves conselhos demais? Também não. Também não. Também és leão com ascendente em leão? Não me digas. Não. Muito longe. Estás longe disso, fazes bem. Pedro? Também não. Demais, também não. Então digam-me Também lá. não ouço muitos conselhos. Porquê que eu já adivinhava isto? Hã? Porquê que eu já adivinhava isto, não é? Ou seja, estamos aqui Pois. 4 pessoas, 3 delas fazem parte de uma banda que tem uma música que diz ouço conselho demais. E Pois, depois sim, não mas ouvem. também, O que é? olha, Rosa, Ouvimos, Rosa. não seguimos, não é? Rosa, mas também temos uma que é cala-me essa boca. Está quase a acabar a entrevista. Pronto. Não tem a ver com isso. É quando Não tem a ver começa a ser contigo, tem a ver demais. para com quem dá conselhos demais. Percebi, só estava a dizer como eu percebi. É verdade. Vocês num alinhamento, num concerto, até as podem pôr juntinhas, fica muito bem. Ah, Em termos de título, é verdade. Este ouço conselhos demais é curioso, portanto pode ser ouço conselhos demais no sentido de eu ouvir, a cantar, sim. ou no sentido de que ouço blá 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 blá, ouço conselhos demais por aí fora e estou a borrifar neles todos, porque ouço demais. Exatamente. Há pouco, não é? É o tal duplo sentido das palavras. Como diz na letra, o melhor é saber o que se quer viver. Exatamente. Este ouço conselhos demais é o tal jogo das palavras que eu gosto, não é? É, sim, ali. Tem ali aquele... É isto. Bom, estamos a terminar, 1h e quase 40. Vou só ver aqui mais o que é que se passa mais aqui de comentários. O Aurélio já... O que já se vai embora? Agora que estava a gostar, é verdade, Aurélio. Podes sempre ver isto. Daqui a bocadinho já está disponível no YouTube e tu podes rever isto quantas vezes tu quiseres. Estão disponíveis para tocar no Porto e outros locais no Norte? Sem dúvida. Claro que sim. Então tu achas que não, Aurélio? Tu achas que esta malta é malta de ficar ali quietinha na terra do borrego, como dizia o outro? Não. O outro, Paulo Mendes, diz que vos deixou uma mensagem no Facebook. Boa noite, foi um prazer, moços. Obrigada a ti também, Rafa. Obrigado. Moços. Obrigado. Moços. Obrigada, moços. Paulo. E a malta, depois eles vão ver a mensagem que lhes deixaste no Facebook. Portanto, ele deixou no Facebook, suponho dos Inquilinos da Zabra, deve ter deixado aí alguma mensagem para vós, e isto é que é bom, é este o objetivo do Backstage, é juntar o público às bandas, as bandas ao público, dar a conhecer as bandas ao público, despertar esta curiosidade e levar a malta aí a ouvir coisas que se calhar não ouviria, porque a gente só ouve aquilo que nos despertam a atenção. E esse é o grande objetivo aqui do Backstage. Antes de nos irmos, faltava aqui ao Ricardo. O Ricardo, aqui o meu amigo de Espanha, dicionário na mão, diz ele que está com o dicionário na mão. Conversa fantástica, ótimo entrevistador e uma banda de qualidade. Parabéns. Muchas gracias, Ricardo. Sempre puedes hablar em portuñol, como eu, e hablo portuñol, perfecto portuñol. Um abraço para a Espanha. Um abraço para ti, para a Espanha. E muchas gracias, Ricardo, por estares aquí todo este tiempo, aquí acompañando nuestro programa. Muchas gracias. O Ricardo, para além de ser um dos locutores do programa semanal à sexta-feira, que é o La Zona Elétrica, agora estão de férias, mas além de ser locutor, tem também um outro programa de rádio que se chama La Próxima Estación,
onde ele passa muitas bandas portuguesas e no La Zona Elétrica também passam muitas bandas portuguesas. E eu desconfio que os Inquilina vão dar um saltinho por lá. Agradecido por este grande momento, Rosa Soares e os Inquilina. Epá, este Rosa Soares e os Inquilina parece quase que eu sou aqui a dona do apartamento, né? A dona do prédio. Rosa Soares e os Inquilina. Calma que eu não sou senhoria. Ninguém. Obrigada, Aurélio, e também a ti por estares mais uma vez aqui a acompanhar-nos. Aos Inquilina Sazabra, e antes de vos agradecer mais uma vez a presença de estarem aqui, uma mensagem que queiram deixar a toda a gente que esteve aqui connosco e quem vai estar ainda posteriormente a ver-nos depois no YouTube posterior e tudo o resto. Um de cada vez, assim todos ao mesmo tempo, eu não vos ouço. Não. O Pedro é que é o homem das palavras. Deixemos para o Pedro. Olha, agradecer a oportunidade de termos estado aqui contigo esta noite e dizer ao pessoal que estamos muito entusiasmados de voltar ao palco com o som de Inquilina Sazabra. E aparece em Vilonga no dia 13 de setembro. E basicamente é isso. Não há muito mais a dizer. O rock é o pessoal aparecer e estar presente. E quem aparece sabe qual é esse espírito. Não há muito que possamos ensinar em relação a isso. Embora lá gozar um bocado isto da vida. E apreciar Inquilina ao vivo, porque eu acho que nunca vos vi ao vivo, mas o que vejo dos concertos e dessas coisas nos vídeos, eu acho que há uma outra dimensão ao vivo, como é óbvio, como em todas as bandas, não é? Mas convosco há sim, senhora. Carlos, queres dizer alguma coisa aqui à malta? Podes dizer palavrões. Eu nunca digo. Não uso isso. Eu sei. O que nós queremos é, no fundo, divertir-se. E isso, claro, faz muito mais sentido quando a malta aparece. E tivemos agora este exemplo aqui de haver malta que foi ouvir o som e curtiu. E isso é que faz sentido, graças a ti. E a vida é um círculo, as coisas individuais não funcionam. Todos precisamos uns dos outros e é assim é que faz sentido. E quem não puder vir ao Vilonga, que pelo menos ouça as músicas e conheça, e se gostar melhor, se não gostar, cá estamos na mesma e pronto, é a vida. É isso mesmo, é verdade. E o que dizias, todos precisamos uns dos outros, todos temos algo a dar uns aos outros, é o que eu acho. E a música, e já não é a primeira vez que falamos, não é? Sabes, a minha postura, a música para mim só se concretiza quando é partilhada. Porque fazer a música e decidir não a partilhar, ela não é conhecida. Portanto, a música, para mim, está feita, concretiza-se a sua realização quando ela é partilhada, é ouvida por alguém e é partilhada. E é isso que eu tento fazer aqui, é dar a conhecer as músicas, dar a conhecer as bandas e fazer com que este ciclo, com que as pessoas vão ouvindo e vão criar aqui algumas sinergias, é essa a ideia. E satisfaz muito quando vejo a malta a aderir. César, uma última mensagem? Sim, agradecer a ti, agradecer a quem participou. E a todos os que têm acompanhado a banda até hoje, e principalmente às pessoas que deram feedback quando nós anunciámos o nosso regresso, que tem sido muito bom, principalmente com estas duas novas músicas. Temos tido feedback espetacular, mesmo muito bom, e que é isso que nos tem dado a alimentar ainda mais, dar-nos mais força. E estamos desejosos de chegar ao dia 13 para fazer a festa juntamente com essas pessoas. Esperamos que muitas delas estejam lá presentes para comemorarmos este nosso regresso e celebrar a vida da melhor forma. Exatamente. E eu que com esta conversa toda esqueci-me de pôr, não me esqueci, estava aqui. Esta é a capa deste último álbum que saiu no dia 16 de maio de 2025, Inquilina Sazabra, Cinzas do Caos, um álbum que tem os 10 singles da banda até hoje e mais 2 temas, portanto tem 12 temas, 10 são os singles que foram lançados pela banda e 2 são os tais 2 temas que falávamos aqui, que são temas novos, que um deles é o que dá nome ao álbum, o Cinzas do Caos, e o outro, Estratégias de Guerra, que também é um tema bastante
intenso e muito, muito atual. E a capa, só dar-vos aqui uma curiosidade, eu também não a pus antes porque quero que vocês vão pesquisar sobre a banda, faz favor, e só dizer-vos que esta capa é uma conjugação de todas as capas dos álbuns anteriores. Portanto, tem aqui os elementos das outras, vimos há pouco, se quiserem, então vou aqui pôr, estão a ver aqui a personagem. Esta personagem pode ser o Maldito, a vossa personagem do Maldito, não é o Carlos. Exatamente. É a personagem. Exatamente. A personagem Maldito. Vou-lhe chamar assim. Portanto, temos aqui o Maldito, a personagem dos Inquilina, neste álbum, portanto, no Umbria Noite. E como podem ver, a mesma personagem aparece aqui, porque na capa ela está mais visível. O que eu vos estou a mostrar, para vos mostrar a ordem e dos temas, é a contracapa. Na capa aparece assim, com o símbolo dos Inquilina aqui nas costas do Maldito, da personagem que eles têm. E depois temos aqui todos os outros elementos dos outros álbuns, que são A Divina Maldade de 2011, Almas Envenenadas de 2012, Malditamente de 2014, Umbria Noite de 2018 e editada em física em 2024 e Cinzas do Caos em 2025. Portanto, este Cinza do Caos é uma compilação de 10 temas, dos 10 singles passados da banda e 2 temas originais. Malta, esta capa é fantástica, mais fantástico é o conteúdo, portanto faz favor de ir ver isto, porque eu depois vou-vos fazer a prova a seguir nos próximos backstage e dizer quem é que ouviu, quem é que não ouviu. Sabem que eu sou uma chata, né? Ando aí atrás de vocês, não ando nada, mas vão ouvir, é o que eu vos recomendo. O Aurélio, muito gosto em vos conhecer, ao Paulo, ao Pedro, ao Carlos e ao César. Igualmente da minha parte, muito obrigada aos três por terem estado aqui. Não, obrigado nós. Quase 2 horas aqui à conversa, mas onde ficámos a conhecer um bom bocadinho mais dos Inquilina Sazabra, da sua obra, de quem são, onde estão e para onde vão, como eu costumo dizer, de onde vêm, onde estão e para onde vão, aqui os Inquilina, e vamos estar atentos, eu prometo que vou estar aqui atento. Isto não é uma promessa, isto é quase uma maldição. É que eu vou estar atento ao que vocês andam aí a fazer, e quando vocês lançarem um álbum novo, um EP, um LP, seja lá o que for, vou-vos chatear para vir aqui outra vez. Está bem? Todo mundo. Por isso é que eu digo que é uma maldição, que a maldição do backstage é trazer aqui repetentes quando gostamos deles muito. E portanto vamos estar aí atentos a esse novo som, como dizia o Carlos, a essa saída de alguma obscuridade, um bocadinho essa luz que pode haver aí ao fundo do túnel. Pelo menos alguém já abriu a porta. E portanto vamos... Bruxaria, é o maldito, estás a ver? Vamos estar atentos aos Inquilina Sazabra e convido todos então a estarem no dia 13 de setembro no Via Longa Fest para todo o fest, como é lógico, mas aqui direcionado ao regresso aos palcos dos Inquilina Sazabra. E, por favor, com baixo ao vivo, tá? Portanto, vamos lá todos a correr a Via Longa, que é para ver isto ao vivo. Muito obrigada a todos. Já sabem, daqui a uns minutos, meia hora mais ou menos, já temos o programa no YouTube. Lá fica disponível sempre, porque o Facebook anula-nos os diretos de 30 em 30 dias. Portanto, daqui a 30 dias este direto é apagado do Facebook, exatamente. Mas eu, mulher prevenida vale por 2, não é? E eu ponho isto no YouTube e o YouTube para já ainda não tem essas crises existenciais. Portanto, fica lá e já sabem, quem não viu, quem quer ver, quem quer rever, pode sempre ir durante os próximos 30 dias, Facebook e YouTube, e depois só no canal do Backstage 2.0 no YouTube. Muito obrigada aos Inquilina por estarem aqui hoje. Obrigado. E, muito obrigado nós. Mantenham-nos a par daquilo que vão fazendo, porque o que fazem é muito bom, não é para ficar na gaveta, está bem? Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Obrigado. Semana nós ainda vamos voltar com mais um especial, vamos ter um programa novo mais esta semana, deixem-me pôr só aqui. Direi o dia, mas vamos ter ainda mais uma emissão, um especial do Backstage 2.0, amanhã ou depois, provavelmente amanhã, já será divulgado o dia e o tema.
Muito obrigada a todos que estiveram aqui connosco. Obrigada ao Ziquilina e até à próxima. Até à próxima. Obrigado.